frisar e destacar para quem está vendo a TV Câmara, né, da importância do trabalho do vereador, mas que não é fácil assim, vim do Rio e trouxe. Até porque teria que vir num carro forte, né, vereador Maciel? Porque passa por São Gonçalo, Itaboraí, até chegar aqui pode correr o risco de sofrer uma emboscada. Então, só para a gente deixar esse registro, e a gente, de repente, trazer projetos. Conseguiu o projeto Sudeste Informa, o vereador Marcelo Verli conseguiu o projeto Dever de Casa, projetos de inclusão social através do esporte para essas crianças. Então, acho que a gente também pode conseguir, de alguma outra forma, de repente até de uma forma paliativa, estar atendendo a população, em vez de estar aguardando a assinatura de convênio, que muitas das vezes pode não assinar, até porque foge da nossa alçada e vai para a parte política, de não querer agradar ou o vereador ou o deputado que trouxe essa emenda, né? Então, a gente também tem que trilhar aí alguns outros caminhos que possa realmente atender a comunidade, atender a nossa população. Então, eu gostaria de deixar esse destaque, senhor presidente. E, como o vereador Marcos Medeiros falou da saúde, eu conversando agora com o presidente também, graças a Deus, aqui no nosso município, a gente não tem nenhum tipo de caso desse, e a gente espera que não venha a ter. Mas como aconteceu lá em Jaçanã, que eu não me engano, lá em São Paulo, com a menina que, em vez de tomar um soro, né, foi colocado vaselina, né, e ela veio ao óbito, uma criança de 12 anos. Então, a gente também tem que cobrar, claro que não todos os profissionais da saúde, mas eu acho que uma pequena fatia desses profissionais que tenham mais respeito com o ser humano. Não estou dizendo isso aqui em Friburgo, falando que o erro foi aqui, mas que sirva de exemplo. Que sirva de exemplo, porque um erro desse foi falta de respeito com o ser humano, falta de atenção. Eu tenho minhas filhas, a maioria dos vereadores também tem, e quando a gente passa pela nossa cabeça que poderia estar acontecendo com um filho nosso, e qual seria a atitude para resolver esse problema, já que a menina já morreu, isso não resolve. Tem 3 dias que a polícia não consegue ainda do hospital a relação dos profissionais que estavam trabalhando naquele dia. Então, a gente reclama muito aqui, né, da falta de estrutura, da falta de valorização salarial para esses profissionais, mas que a gente pede também é que esses profissionais, ou alguns que estão lá, e parece que estão forçados a trabalhar na saúde, que tenham um pouco de compaixão e respeito pelo ser humano que precisam de atendimento. Já chegam lá debilitados, né, precisando de apoio, de carinho, e muitas das vezes ainda falta isso. Então, a gente também tem que cobrar aqui o salário digno para essa classe, mas também cobrar que essa classe faça um atendimento digno para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Vereador Isaac Demânio, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu venho a essa tribuna com muita satisfação falar de uma conquista importante para o distrito de Conselheiro Paulino. Todos acompanharam, senhor presidente, senhores vereadores, que na votação do orçamento no ano passado, o orçamento de 2010 do município, havia uma grande distorção na destinação de verba para o Distrito Conselheiro Paulino. Nós observamos que o Distrito de Conselheiro Paulino ganharia apenas R$130 mil na verba de urbanismo, enquanto Olaria receberia mais de R$3 milhões, e era uma distorção muito grande. E eu iniciei nessa casa uma luta solo, inclusive, abri um processo administrativo na prefeitura, fui aos jornais, denunciei esse disparate no orçamento do município e recebi do prefeito, então, doutor Heródoto Bento de Mello, a resposta ao processo administrativo de que destinaria o mesmo valor de investimento para Olaria e Conselheiro Paulino. Olaria, um bairro importante do nosso município, que precisa de receber investimentos, mas o Distrito Conselheiro Paulino, eu sempre venho dizendo isso, há anos estava ali abandonado, excetuando as obras do PAC, não recebia
investimento, atenção do poder público. E com muita satisfação eu posso anunciar que essa bandeira que levantei e briguei, hoje se torna realidade. Foi feita a licitação da urbanização de Conselheiro Paulino e a empresa Brumar, de Alim Paraíba, ganhou a licitação e já recebeu a notificação de início de obras. Então, num breve espaço de tempo, talvez ainda esse ano, se inicie todo esse trabalho de reurbanização do Centro Conselheiro Paulino. Vamos trocar toda a rede de águas pluviais, melhorando ali o escoamento dessas águas. Vamos demolir e construir a ponte que dá acesso ali à rua João Roberto Quinustre. Então, o Conselheiro Paulino finalmente vai receber investimentos, vai receber atenção. Estamos aí na luta para construirmos um parquinho infantil na praça de Conselheiro Paulino, com brinquedos adaptados para crianças com portadores de deficiências físicas. E isso provavelmente será o primeiro parquinho infantil com brinquedos adaptados no estado do Rio, com toda certeza, mas talvez do Brasil. Vamos aí estar dando acessibilidade, inclusão social dessas crianças nesse parquinho infantil que vai ser construído ali na praça de Conselheiro Paulino. Fico muito feliz em ter levantado essa bandeira, de ter me empenhado nessa luta e de hoje saber que o 6º distrito, um dos distritos mais importantes do nosso município, sem dúvida nenhuma, onde está ali, é o coração financeiro da nossa cidade, de onde se arrecada mais de 52% do PIB do município, vai receber finalmente a atenção e graças, humildemente, ao trabalho desse vereador que levantou nessa casa essa questão e que lutou para que o 6º distrito fosse valorizado. E tenho que falar também, Chega a parte, vereador. Sim, rapidamente, vereador, que o novo vereador Luciano Faria falou em milhões. Eu não posso deixar, não vou deixar Vossa Excelência falar primeiro, depois eu vou entrar nesse detalhe. Parabenizar o vereador, né, por estar levando toda a conquista para o Conselheiro Paulino, como vereador, também sou morador de lá, como vereador Jorge Carvalho, e também lutamos por conselheiro. O vereador chegou até a colocar que fez uma briga solitária no passado, nesse aspecto, concordo, né, mas essa casa também votou totalmente, foi por unanimidade, né, que nós votamos por Conselheiro Paulino, mas hoje o conselheiro, como o vereador disse, arrecada mais de 52% da arrecadação, vem de conselheiro e não volta para lá em forma de investimento. Nem em atenção. Né? Agora o vereador disse que vai fazer ponte e outras coisas lá, e se Deus quiser a gente vai ver essas execuções. Mas hoje o conselheiro, além disso, vereador, precisa muito, né, uma equipe de trabalho para a Secretaria de Conselheiro. Eu estive falando com o secretário Jorge Muniz esses dias, ontem, hoje, semana passada, e ele está com uma grande dificuldade de material humano. Né? A gente acha bem interessante os investimentos que vão para lá agora, mas a gente também acha que deve ter um carinho especial com o material humano para as pessoas que precisam trabalhar em Conselheiro Paulino, né, que precisam atender a capina, o tapa-buraco, que a gente também tem essa demanda lá. Né? Então a gente pede também ao prefeito, que tem as dificuldades dele, mas que tem boa vontade de apresentar resultados para a população, que ele olhe com carinho também, né, a contratação, o remanejamento, se for o caso, de funcionários para a Secretaria de Conselheiro Paulino, que hoje precisa. Né? O antigo secretário Wilson Tavares fez o seu trabalho também com muita dificuldade, e agora o atual secretário também vem se empenhando muito, né? Mas com a demanda grande de conselheiro, ele não tem como atender a todos pela pequena equipe de trabalho. Com certeza, vereador. Só perguntar, o look do vereador hoje veio diferente. Isso aí teve aprovação da esposa do vereador, não? Com certeza, vereador. Sabia que você ia gostar. Mas depois eu vou tirar uma foto e vou encaminhar para o gabinete de Vossa Excelência. Concede uma parte, vereador? Com certeza, vereador Jorge Carvalho. Eu não vou entrar no mérito do discurso de Vossa Excelência, mas fico feliz pelas notícias que traz, mas aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pelo aniversário ocorrido ontem e tenho a certeza que Deus continuará iluminando o seu caminho para que o senhor continue nessa bela trajetória em prol do povo de Nova Friburgo. Parabéns. Obrigado, vereador Jorge Carvalho, Vossa Excelência, conjuntamente com o vereador Luciano, são também lutadores pelo Distrito Conselheiro Paulino, com toda certeza. E um minuto. Dizer, senhor presidente, rapidamente,
eu vou aqui prestar uma conta mais detalhada da viagem que fiz a Brasília no final do mês passado, e eu consegui já de concreto trazer aqui, não em mãos, não em espécie, como o vereador Luciano disse aqui, mas salientar a importância das emendas parlamentares que são conquistadas pelos vereadores nessa casa. Eu tenho a satisfação de dizer que o deputado federal Neilton Mulim foi um deputado que recebeu uma votação expressiva no nosso município e correspondeu a essa votação, destinando emendas parlamentares no orçamento da União de 2011, e está se empenhando, lutando para que essas emendas sejam empenhadas no valor global de R$ 1.750.000, que foram destinados em 4 emendas específicas. R$ 1.400.000 para a construção da escola lá do bairro São Jorge, vereador Jorge Carvalho, uma reivindicação antiga daquela comunidade, que eu venho lutando há 2 anos para que seja construída, e o prefeito Demerval Barbosa Moreira anunciou na Rádio Conselheiro FM, ao vivo, que irá desapropriar o terreno para a construção dessa escola, e a minha participação está aqui. O deputado, atendendo a um pedido meu, destinou uma emenda no valor de R$ 1.400.000 para a construção dessa escola. R$ 125 mil para a construção de uma quadra de esporte no Bela Vista, em Olaria, prestigiando a comunidade de Olaria. R$ 125 mil para a construção de uma quadra poliesportiva na Chácara do Paraíso, também atendendo a necessidade, as reivindicações daquela comunidade. E R$ 100 mil para a reforma e ampliação do posto de saúde de Centenário, em Salinas, prestigiando toda aquela comunidade ali do 3º Distrito, Salinas, Baixada de Salinas, Três Picos, Santa Cruz, próprio Centenário, que serão beneficiadas e atendidas pelo poder público. O ofício está aqui, endereçado ao prefeito municipal, um ofício do deputado federal Neilton Mulim, e faz parte, é uma parte das conquistas que fiz em Brasília, em prol da nossa comunidade, trabalhando para o bem-estar da nossa comunidade, lutando para atender aí as reivindicações que nascem no seio da nossa sociedade. Faz parte da minha atividade parlamentar, e eu trago com muito orgulho aqui essa vitória pessoal do vereador Isaac Demânio, mas é uma vitória da população friburguense. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado mais uma vez, vereador Jorge Carvalho, pela lembrança do aniversário. Só quem não lembrou foi Vossa Excelência de convidar a gente, né, vereador? Infelizmente. Vereador Jorge Carvalho, Vossa Excelência dispõe de 12 minutos, vereador. 7, Vossa Excelência, mais 5 minutos do vereador Reinaldo Rodrigues. Meu caro presidente, senhores vereadores, o retorno da hora livre é muito importante, porque cada parlamentar tem a oportunidade de expor as suas ideias, colocar as suas opiniões, levantar os seus questionamentos, prestar conta, e assim toca-se a democracia, assim ela vai em frente. Eu vou iniciar a minha fala justamente por onde terminou o vereador Isaac Demânio, ou seja, o Distrito de Conselheiro Paulino. O Distrito de Conselheiro Paulino participou do censo demográfico pela primeira vez como distrito no ano de 1960, e foram apurados em todo o distrito algo próximo a 2.000 habitantes. 50 anos após, no censo 2010, o Conselheiro apresenta o maior crescimento demográfico do nosso município. O que era considerado zona rural, hoje é zona urbana. O que era produção rural, as áreas de produção rural, hoje constituem-se bairros dentro daquele importante distrito. E, ao longo do tempo, a estrutura administrativa de Conselheiro não acompanhou o desenvolvimento e o crescimento, na maioria das vezes, desordenado do bairro. Para que os senhores tenham ideia, no início da década de 90, exatamente há 20 anos atrás, o vereador Marcos de Medeiros sabe, porque residia lá na época e era funcionário da Secretaria Especial de Conselheiro Paulino, assessor técnico do então secretário Juarez Correia. Importantes localidades de Conselheiro Paulino
não dispunham de calçamento, de rede de águas pluviais, de iluminação pública e de abastecimento de água potável. Podemos citar o bairro onde Vossa Excelência, vereador Marcos, residia, com a luta grande de seus pais para, junto ao prefeito Paulo Azevedo de então, fazer toda a urbanização do Santo André. E se formos falar no Santo André, nós vamos dizer, daquele mesmo lado da margem do Rio Bengalas, o bairro Rui Sanglar não tinha sequer linha de ônibus, porque não era urbanizado. Em frente, o Jardinlândia, onde, meu caro vereador, professor Pierre, a Escola Hélio Gonçalves Correia, ao tempo em que assumia a Secretaria de Educação, exatamente nessa época, era uma escola multisseriada. Como multisseriada, era a escola do Rui Sanglar. Como multisseriada, era a escola do Califórnia, que não tinham nada de investimentos na área de saneamento, na área de urbanização, na área educacional. O conselheiro não tinha sequer uma unidade básica de saúde, que foi construída nessa época. E o distrito crescendo de forma desordenada, mesmo as administrações correndo para resolver as situações desse crescimento, não dotaram até hoje a Secretaria Especial de Conselheiro Paulino dos equipamentos necessários para que ela possa dar em troca, devolver à população aquilo que o distrito gera em torno de investimento, em torno de arrecadação, porque mais da metade do PIB de Nova Friburgo sai de Conselheiro Paulino. Isso nós não temos dúvida, fora a economia informal. O conselheiro cresceu mais do que a administração pública pôde acompanhar e oferecer. Se hoje não temos a questão da demanda reprimida na educação, nós temos diversos aspectos que precisam ser atacados urgentemente. Se nesse momento nós observamos o investimento da ordem de 65 milhões do governo federal na realização das obras do PAC, nós observamos um projeto completamente errado, feito às pressas e que, se for levado à frente, causará um prejuízo muito grande ao município de Nova Friburgo. Os recursos depositados na Caixa Econômica Federal referente a esse projeto, com pequenas modificações, permitirão, por exemplo, que o córrego Dantas, do trecho onde ele desemboca no Rio Bengalas, até a entrada do conjunto habitacional Vale das Rosas, pode sofrer um conjunto de obras de alargamento e de contenção das suas margens, sem que mais nenhum recurso precise ser alocado naquilo que já está liberado e depositado na Caixa Econômica Federal. Não faz sentido levar à frente esse projeto, onde, inicialmente, falava-se em concretar o leito do Rio Bengalas a partir do Colégio Rui Barbosa até a represa lá no Catete. Ora, senhores, concretar o leito do rio, quando nós temos que fazer galerias na Garcia de Queiroz, que é a rua do Colégio Rui Barbosa, nós precisamos ampliar as galerias de todas aquelas ruas transversais que desembocam perpendicularmente ao Rio Bengalas, e quando o rio eleva o seu volume, essas galerias ficam bloqueadas e a água retorna pela rede de esgoto para aquelas residências. Esse projeto é fácil de ser corrigido. Já levamos essa ideia ao secretário de Projetos Especiais, já tivemos uma conversa inicial com a direção do INEA no Rio de Janeiro, para que, caso venha a ser alterado esse projeto, não haja problema na liberação das licenças,
Porque o que resta hoje, em torno de 17 milhões depositado na Caixa Econômica Federal, é suficiente para corrigir aquela situação da APAI, ali na Ventura Espárgoli, uma pequena galeria para ligar a outra parte que já foi feita atrás da Casa dos Parafusos. E ali não vai inundar mais. Então, são projetos fáceis de serem corrigidos e que vão aproveitar esses recursos disponíveis. Porque, senhores vereadores, o que foi liberado para Friburgo para o ano 2011, no PAC 2, eu só posso chamar de brincadeira. Desrespeito a essa cidade. 8 milhões de reais. Enquanto Teresópolis, vereador Marcos Medeiros, levou 116 milhões de reais. E nós temos problemas de contenção de encostas, nós temos problemas de redimensionamento de galerias que precisam ser executadas. E Friburgo ficou com 8 milhões de reais. Muito pouco para a importância do município, muito pouco para a representatividade de Nova Friburgo e muito pouco para a série de deputados que todo mundo fala o nome aí toda hora, mas que não foram capazes de brigar para a inclusão de Nova Friburgo na importância que ela representa no cenário do Estado do Rio de Janeiro. Eu considero esses 8 milhões que o presidente Lula colocou no PAC, no orçamento para Nova Friburgo, esmola. É esmola, porque a nossa cidade é uma cidade importante no cenário do Estado do Rio de Janeiro. É uma cidade importante no cenário nacional e não pode ser discriminada desta forma. São 8 milhões de reais para esse volume todo de necessidades que nós temos que executar. Daí, eu estar lutando para a modificação desse projeto de Conselheiro Paulino, para que possamos aproveitar melhor o que já está liberado, porque para o próximo ano, uma esmolinha para a nossa cidade. Meu caro vereador Marcos Medeiros. Vereador, felicitá-lo por vossa fala. Vossa Excelência, que é um guardião do 6º Distrito, um homem que luta como urso, de pé, em função daquele povo que necessita da sua, da minha, da nossa atenção. E, salvo o melhor juízo, tenho a informação que dentre esses 8 milhões foram pagos à empresa Tecnosolo, que teria que fazer um aprofundamento, ou seja, uma base naquele muro, e que não está fazendo só a lateral, que recebeu para isso e não fez e ainda não cumpre. Lembrando aqui o Partido dos Trabalhadores do nosso vereador Cláudio Damião, os seus compromissos trabalhistas com os seus funcionários. Então, esses 8 milhões, que essa empresa esteja salvo o melhor juízo, se bobear, não chegou nem, chegou 3, com o objetivo final nas obras que têm que serem feitas, porque eu tenho a informação colhida no local que teria que ser feita essa base e infelizmente não foi feita. Eu questionei o secretário de Projetos Especiais, Berbert, quando veio aqui na Câmara Municipal logo no início do governo, e ele de maneira estúpida e agressiva não respondeu. E depois eu fiquei sabendo, salvo o melhor juízo, que ele era oriundo da Tecnosolo, que por isso que ele não respondeu. A denúncia de Vossa Excelência é grave e precisa realmente ser apurada e vamos verificar essa situação. Agora, eu conversei com um dos fiscais da obra, pessoa que eu considero da mais alta reputação, de conduta ilibada em Nova Friburgo, que é o doutor Agostinho Rosa Duarte. É uma pessoa que Vossa Excelência conhece, foi superintendente da autarquia de água e esgotos. É um homem conceituado na cidade. Um homem conceituado, calculista de primeira linha no meio da engenharia em Nova Friburgo, e ele me deu algumas coordenadas com relação ao projeto, não sei exatamente dessa situação que levanta Vossa Excelência. O senhor me permite, até me remete a... Fiz um projeto aqui para colocar o nome de Henrique Vilarinho na estação de tratamento de água e esgoto ali ao lado do Cautre, que também, como o doutor Augustinho, foi superintendente da AMAI. Exatamente.
terminando esse assunto, eu não posso deixar aqui de falar da questão da saúde. 2 minutos, vereador. Eu vou concluir, senhor presidente, desses 2 minutos, falando exatamente aquilo que eu sabia que ia acabar dessa forma. E nessa tribuna aqui cansei de denunciar. Cansei de denunciar que esse município ia ficar ingovernável. 8 anos de desgoverno, 8 anos de cooperativas, de ações sem pé e sem cabeça. Agora, a última que aparece é a denúncia de que o município está envolvido na questão da máfia das ambulâncias. Então, são situações que nós denunciamos aqui. Basta pegar as atas estão aí. Eu cansei de falar. Fui quase que crucificado. Eu tinha o meu nome colocado como inimigo do governo. Era o vereador Jorge Carvalho só quer atrapalhar, ele não quer ajudar. E eu vinha dizendo, vereador Nami, à época não era vereador, mas acompanhava isso. Começou com a nulidade do concurso 99 e começaram a destruir a administração pública por aí. Começaram a tornar essa cidade ingovernável. Porque toda a estrutura administrativa do município de Nova Friburgo foi desmontada. Desmontada em nome de quê? Em nome de interesses escusos. Agora, quando eu vejo o Tribunal de Contas, como diz o vereador professor Pierre, o Tribunal de Contas foi induzido a erro. Ora, o Tribunal de Contas não tem que pedir nada a ninguém, não. O Tribunal de Contas chega, se apresenta ao gestor e tudo tem que ser aberto a ele. Ninguém induz o Tribunal de Contas a erro. Nunca foi assim. Eu fui presidente dessa casa por 4 anos. O funcionário do tribunal chegava, se apresentava ao presidente e acabou. Dali para frente ele tem acesso a tudo. A tudo. Não tem esse negócio, esconde daqui, esconde ali. Não tem esconde daqui, esconde ali, não. Ele é fiscal, ele tem acesso. Se alguma coisa for negada a ele, ele tem direito de denunciar. Não é? Ele tem o direito de denunciar. Então não houve indução de erro, não foi indução a erro. O que aconteceu, se era a realidade, aconteceu falhas, como disse o professor. Falhou, mas ninguém escondeu nada do auditor, tenho certeza disso. Outro fato que se levanta aqui, a questão do Hemocentro. Essa é brincadeira. O prédio está lá desde 2005. Né? Dinheiro de convênio. O governo do estado libera o dinheiro para se construir o Hemocentro. Aí fizeram aquele prédio bonito que está lá. Só que o prédio já arriou o telhado, já arriou o forro, já está chovendo lá dentro. Está com rachaduras. E aí? Dinheiro do povo, 600 mil reais parece que gastaram lá. E não conseguiram concluir. E ficou por isso mesmo. A questão do transporte aí de paciente que o vereador Nami falou, ele foi perseguido por isso. E tenham a certeza, trabalharam contra a eleição dele. E trabalharam pesado para que ele não fosse eleito. Porque mexeu nessa situação que depois as próprias pessoas confessam quando reduzem um valor de 2,10 para 1,40. Só nisso aí não precisava ação de Ministério Público, não precisava nada. Só aí já estava caracterizado a dúvida. Sem contar outras histórias que não vale a pena relembrar, porque as pessoas não estão aqui para se defender. Mas quando essa casa devolveu o dinheiro para a prefeitura e a prefeitura comprou aquelas ambulâncias Fiorino, eu, como presidente do PMDB, denunciei o superfaturamento daquilo, porque a Fiat colocava aqui em Nova Friburgo, à época, um carro daquele por 23 mil reais. E a prefeitura pagou 39 mil em cada ambulância daquela. Sem contar que o imposto é reduzido, né, vereador? O IPI é reduzido quando o município compra. Então vem essa sequência de coisas erradas. Vem essa sequência de coisas erradas que vai desaguar nisso tudo. Teve erro, governo? Teve erro.
Teve erro. Porque não tomou ação imediata, no primeiro momento, de colocar um secretário de saúde que tivesse comprometimento com a cidade, que tivesse conhecimento da coisa, e foi atrás de uma aventura. Errou o governo. Foi atrás de uma aventura mal aconselhado e acabou dessa forma. Então, senhor presidente, eu vou concluir dizendo o seguinte: eu vou propor a criação de uma comissão especial nessa casa, porque CPI, vereador Nami, tem que ter fato concreto. Não é? A CPI, a condição para se montar a CPI é um fato concreto, para que ela tenha princípio, meio e fim. Eu presidi uma CPI aqui, a CPI da corrupção dos 30%, os senhores lembram? Ela teve princípio, meio e fim. Então, uma CPI tem que ter um fato concreto. Qual foi o fato concreto à época? O vereador Vanor Pacheco foi para a televisão e denunciou que a prefeita estava pagando 30% de cada secretário para cobrir dívida de campanha. Esse era o fato concreto. E ele provou que era verdade. E a CPI aí foi montada. Vamos propor, eu vou requerer na próxima sessão, a formação de uma comissão especial para apurar a questão da saúde em Nova Friburgo, dos dois últimos governos e do governo atual. Dos dois últimos mandatos e do mandato atual. E se aparecendo qualquer fato concreto, aí sim nós vamos montar a CPI. E eu serei o primeiro a assinar. Para acabar com esse discurso. Foi o que eu falei, vereador. Conclua, por favor. Para acabar com esse discurso. Aí nós vamos ver quem é quem na história. Porque eu não vou ficar levando pedrada de quem participou de governo passado, de partido que teve no governo passado, que fez parte, participou de Niticop, participou de tudo. Então vamos apurar. Vamos pegar para saber quem é quem na questão da administração da saúde de Nova Friburgo. O vereador Marco tinha pedido. Vereador, infelizmente... Não? Conclua, senhor por favor. presidente. Por favor, Então, vereador. concluo dessa forma, e eu gostaria, senhor presidente, que essa comissão tivesse a participação de todos os partidos. Todos fossem representados, partidos com assento nesta casa, aqueles que tiverem mais de um vereador, que indique o representante, e vamos apurar, sem raiva, sem mágoa, vamos apurar em nome da verdade para a Nova Friburgo, o que realmente está acontecendo na saúde. Porque 35% do orçamento do município está sendo investido lá e está saindo pelo ralo. Porque se a coisa não está acontecendo, Vereador, do governo passado nós já temos os transportes doentes, está aqui, o Ministério Público denunciou. Vamos apurar. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, boa noite a todos. Senhores vereadores, não havendo mais nenhum vereador inscrito, nós vamos dando por iniciado os trabalhos desta 33ª reunião da 4ª sessão ordinária, marcando a próxima, portanto, não sei se o vereador Marcos Medeiros já havia chegado, mas a próxima sessão, dia 9, às 15 horas, a primeira sessão, e às 18 horas, a segunda sessão solene, para a entrega Pela ordem, presidente. das comendas de... É só dizer que os secretários envolvidos nos projetos estão à disposição. A partir das 14 horas. Eu quero ver com os vereadores aí quais são os secretários que eles precisam que estejam presentes, comunicar até amanhã à tarde no meu gabinete. Pois não. Então, portanto, os vereadores que estiverem interessados nas explicações, a partir das 14 horas e às 15 horas, a primeira sessão. Pois não. Senhor presidente, só uma dúvida, porque hoje saiu no jornal A Voz da Serra a possibilidade da votação do orçamento sem sessão extraordinária. Eu gostaria só de ter, se tem uma confirmação já com relação a isso, ao líder de governo, né, se vai realmente sem sessão Eu extraordinária. pedi a data, combinei com o presidente, pedi a data de 14. Então deve ser dia 14 mesmo, sem ser sessão extraordinária. Dia 14, se eu me permitir, eu tinha convidado, a última reunião. Última reunião. Eu formulei um convite para que o prefeito Demerval Barbosa Moreira pudesse fazer suas explicações, né, explicitar sobre o momento de como ele pegou o governo, como ele está administrando e o projeto Friburgo de futuro. Senhores vereadores, na próxima quinta-feira a gente vê, portanto, quais os projetos que estão pendentes, a gente vai ter tempo hábil de aprovar a todos ou não, e a gente decide como será a última sessão. Portanto, declaro encerrados os trabalhos desta sessão, marcando a próxima para dia 9 de dezembro, quinta-feira, às 15 horas.
Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima noite. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Transparência, cidadania e acessibilidade.